Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a última questãozinha da Federal do Paraná de 2014. A questão 27 diz: os vertebrados possuem grupos de células bastante variados, com adaptações necessárias ao seu funcionamento. Essas adaptações refletem-se muitas vezes na própria estrutura celular, de modo que as células podem tornar-se especializadas em determinadas funções, como contração, transmissão de impulsos nervosos, geração, entre aspas, de calor, síntese de proteínas e lipídios, secreção, etc. Considere os resultados obtidos do estudo de duas células diferentes apresentados na tabela. Ele tem aqui a célula A, a célula B, e ele analisou a quantidade de filamentos de actina, microtúbulos, retículo liso, rugoso, que na verdade é uma coisa bem imbecil, porque na verdade o retículo, e tem, para a questão aqui, tem relevância, tá? Mas é uma coisa meio imbecil, porque o retículo endoplasmático é a mesma coisa. É uma coisa só. Tá? O retículo liso e rugoso é o mesmo retículo. Acontece que o rugoso ele está rugoso porque tem ribossomo colado nele. E o liso ele está liso porque não tem ribossomo. Não existe uma região especializada para ser rugosa, nenhuma região especializada para ser lisa. Ele pode estar rugoso em qualquer ponto dele durante o tempo em que tiver um ribossomo grudado lá. Depois ele solta e a coisa toda muito dinâmica. Aqui mitocôndrias, aparato de Golgi, também chamado de complexo de Golgi, e o núcleo. Considerando, fazer um parênteses, número de cruzezinhas indica a quantidade, né, da situação aqui. Tá? Pouco, intermediário e muitos. Considerando os resultados, que função poderia ser desempenhada pelas células A e B, respectivamente? Já vou dar na cara que a letra A está correta, ok? Respectivamente, isso aqui é uma célula de contração, isso aqui é uma célula de secreção. Agora, por que isso é verdadeiro? Vamos dar uma olhadinha. Filamentos de actina. Para que serve a actina? A actina faz parte do citoesqueleto, tá? E ele faz parte, assim como o microtúbulo, mas a actina faz parte dos filamentos que dão forma à célula, 1, e 2, elas fazem parte do aparelho de contração das células musculares. Olha lá, a célula muscular não tinha um sistema mais ou menos assim? Você tinha as fibras de um jeito e as fibras do outro jeito aqui no meio. E aí, quando havia contração muscular, o que acontecia? Essa daqui são os filamentos de actina em roxo e o miosina em vermelho. Quando esse troço todo contrai, olha só, a miosina vai puxar essas extremidades e vai ficar uma coisa mais compacta. Olha só, a miosina puxou as actinas mais perto uma da outra. Estava mais longe, estava mais perto. Mais longe, mais perto. Relaxamento, contração. Então, isso aqui, olha, célula A, 3 cruzinhas de actina. Célula B, uma só. Por que a célula B tem? Para dar forma, ancoragem, etc. Mas o filamento de actina está muito presente na célula A porque ela é uma célula muscular. Microtúbulos. Microtúbulos também fazem parte do citoesqueleto. Microtúbulos são usados para fazer flagelo, para fazer cílios, para fazer uma rede de transporte pela célula, é necessário para fazer fibra do fuso, várias coisas. Você vê que ele não tem muito em nenhuma das duas. Tem pouco na célula A e tem um pouco mais em célula B, justamente pela função de transporte. O microtúbulo ele funciona como se fosse trilho. Tá? Os trilhos por onde as vesículas andam ao longo da célula, as vesículas ao longo da célula elas não ficam boiando soltas, andando a esmo. Elas ficam andando em trilhos através de proteínas carregadoras chamadas de ineína, cinesina. Não se preocupe com os nomes,
mas essas proteínas carregam as vesículas ao longo dos microtúbulos. Eu até postei um GIF, é um GIF famoso aí pela internet, que tem uma vesícula sendo puxada por uma dessas proteínas ao longo de um trilho de microtúbulo. Tá? Então, por que uma célula de secreção precisaria de túbulos? Para carregar as vesículas secretoras. Então, ela tem um pouco mais do que aqui na célula muscular. Retículo liso na célula contrátil, na célula muscular. Por que isso aqui? Porque na célula muscular, e somente na célula muscular, você pode chamar isso aqui de retículo sarcoplasmático. E ele vai estocar cálcio. A ideia é que você precisa de cálcio para a contração muscular. Quando você vai contrair, existe um aumento intracelular de cálcio. E esse cálcio estava todo guardado dentro do retículo sarcoplasmático, do retículo endoplasmático liso das células musculares. Então, por isso você tem ele bem desenvolvido, para que ele libere cálcio mais rapidamente, uma quantidade maior de cálcio, e possa resgatar esse cálcio de volta depois, quando a célula precisar se relaxar. Existe também aqui na célula B, existe uma liberação de cálcio quando você secreta uma célula secretora, existe, tá? Mas não é tão importante, não é tão intenso quanto a liberação na célula muscular. E rugoso, por que tem muito rugoso aqui na célula secretora e pouco na célula muscular? Porque o rugoso é um retículo endoplasmático que está sendo um parceiro do ribossomo na síntese de certas proteínas. Que tipo de proteína? Proteína de membrana ou proteína que vai ser exportada, proteína que vai fazer parte de vesículas digestórias, tudo coisa que é característico de célula secretora. Se eu vou secretar, por exemplo, insulina, que é uma proteína, eu vou usar o retículo endoplasmático para produzir essa proteína dentro de uma vesícula, a partir do retículo endoplasmático rugoso. Então eu tenho bastante característica assim, clássica de célula secretora, é ter bastante retículo endoplasmático rugoso e bastante aparato de Golgi. Já vamos chegar lá. Mitocôndrias, os dois têm muito, por uma questão meio óbvia. Mitocôndria vai produzir ATP e você vai precisar de bastante energia, tanto para contração quanto para produção dessas coisas todas que você quer secretar. Então, mitocôndria, em qualquer caso, vai ter que ter bastante. Aparato de Golgi, como a gente já estava falando, o aparato de Golgi serve para secreção. Então, ele vai dar aquela arte final, entre aspas, nas proteínas que vão ser secretadas, tá? Vai preparar todo mundo para secreção e vai, a partir dele vão ser produzidas vesículas secretórias. Tá? Então, se eu vou ter uma célula de secreção, eu preciso muito dessa estrutura de secreção, que é o complexo de Golgi. Agora, já na célula muscular, contração, eu não preciso de muita coisa. É só aquele mínimo necessário para a vida. Então, poucos ou escassos, tá excelente. E agora esse negócio de núcleo aqui, que tem muitos núcleos na célula A, que história é essa? Uma célula, uma fibra muscular, ela é feita a partir de várias célulazinhas, tá? Várias células enfileiradas, que elas acabam se transformando, se fundindo e formando uma fibra só, que tem justamente o comprimento do músculo. Tá? Então, de uma ponta a outra do músculo, você vai ter uma fibra compridona. Só que, como cada célula dessa tinha seu próprio núcleo, a fibra vai ter os vários núcleos das células originais. Então você vai ter uma fibra compridona, composta a partir da fusão de várias células, com vários núcleos aqui. Então a resposta é mesmo letra A de não sei. Da letra A de acabamos. Tá? E as outras todas, por consequência, estão erradas. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.